Boa noite, pessoal! Estamos aqui na Pequena Via da Maternidade e eu já quero falar que vocês são bem-vindos aqui. Hoje será o nosso segundo episódio da série A Espera de Belém. E antes de nós começarmos a falar sobre esse episódio, os detalhes e tudo mais, eu quero falar com vocês algumas coisas que eu esqueci no vídeo passado. Isso mesmo, eu esqueci de falar algumas coisas importantes no primeiro episódio. Então vamos lá? A primeira coisa que eu tenho que falar para vocês é que se você quiser falar comigo, mandar a sua história, seu testemunho, quiser contar um pouco da sua vida, sei lá, um desabafo, às vezes um conselho, você pode fazer isso. E eu não tinha falado como. Você tem que escrever um e-mail para mim. Isso mesmo, o e-mail é pequenaviadamaternidade@gmail.com. Ele vai estar aqui na legenda, então só você dá uma lidinha que vão ter lá todas as informações que são necessárias para você poder passar a sua história para mim, me contar um pouco ou querer partilhar com as outras pessoas. E lembrando, todas as vezes que nós temos um episódio aqui no podcast, eu tenho um canal lá no Telegram em que as pessoas que entram, no dia seguinte nós vamos discutir, vamos falar um pouco, olha, eu passei por isso, eu passei por aquilo, para nós mães podermos nos ajudar. Então, se você quer também entrar nesse canal do Telegram para nós conversarmos e tudo mais, é muito simples. Aqui também nos comentários eu vou colocar o link e você só clica nele e vai ter acesso a esse canal do Telegram. Por fim, quer fazer alguma pergunta para ser respondida aqui no podcast? Eu tenho usado a minha caixinha lá no meu Instagram, que também vai estar aqui nos comentários. Mas se você não quer que eu saiba quem é você, me manda um e-mail anônimo, não tem problema, no mesmo e-mail em que vocês mandam a história de vocês. Então eram esses recadinhos que eu precisava dar. Agora sim, nós daremos início ao nosso segundo episódio da temporada A Espera de Belém. E antes de nós começarmos a falar da nossa participante de hoje, eu convido você a orar comigo. Isso mesmo, preparar o nosso coração para que ele possa ser terreno fértil para o que o Senhor quer falar conosco. Então pega a sua Bíblia, abra aqui em Romanos, capítulo 8, versículo 16 e 17. O Espírito mesmo dá testemunho ao nosso espírito de que somos filhos de Deus. E se filhos, também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, contanto que soframos com Ele, para que também com Ele sejamos glorificados. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, esse episódio nós vamos falar sobre cocriação. Mas aqui eu estou falando com vocês da co-herança com Jesus. Isso mesmo, a partir do momento que Jesus nos salvou e que nos tornou filhos de Deus, nós também temos a herança eterna. E para nós chegarmos nessa herança eterna, também vamos passar aqui, como falou na palavra, os mesmos sofrimentos junto com Ele. Então eu já quero neste momento convidar você a preparar o seu coração e falar: Senhor, eu sou co-herdeira do reino de Deus. Sim, Senhor, o meu desejo é o céu, o meu desejo é estar na Tua presença, com os anjos, com os santos. Então molda, Senhor Jesus, o meu ser, as minhas más inclinações. Ajuda-me, Senhor, a ser virtuosa. Eu quero poder estar no céu, eu quero poder conhecer o paraíso, Senhor. Sendo assim, eu entrego a Ti todos os meus sofrimentos, para junto a Ti carregar a minha cruz e poder alcançar a morada eterna. E que nessa noite o Senhor possa vir aos meus ouvidos e tapar qualquer voz, sejam pensamentos, seja a voz do inimigo de Deus, que queira me distrair do que o Senhor quer falar exclusivamente para mim. Então vem, doce Espírito Santo de Deus, prepare os meus ouvidos, assim como o meu coração, para que ele possa ser terreno fértil da Tua palavra. Amém? Então vamos começar agora com o nosso segundo episódio. Então, esse nosso segundo episódio, a minha convidada querida foi a minha amiga Aline Molina, e eu pedi para que ela pudesse trazer, pela perspectiva dela de mãe, eu nem vou falar quantos filhos ela tem, como é a história dela, porque ela vai contar aqui um trechinho para nós. Mas eu pedi para ela trazer essa realidade do coração dela, da vida dela, e o que Deus falasse com ela através deste tema. E ela começa a carta dela com o seguinte título: O chamado de Deus a sermos co-criadores de almas. A cocriação é a expressão da suma bondade divina. Em Gênesis 1, 27 é relatado:
Deus criou o homem sua imagem e semelhança. Criou a imagem de Deus. Criou o homem e a mulher. Percebamos que quando a Bíblia nos traz que Deus criou o homem e a mulher, sua imagem e semelhança, indo mais fundo a esse contexto, podemos observar que na criação somos as únicas criaturas escolhidas a ser imagem e semelhança de Deus. Ou seja, imagem e semelhança do Criador. Ele nos faz co-criar, nos faz nos assemelhar a Ele no projeto da criação. E por que somos chamados a participar desse projeto? Quando Deus cria o homem, Ele vê que isso é muito bom. Em Gênesis 1:31 diz: Deus contemplou toda a sua obra e viu que tudo era muito bom. E esse bom é no mais profundo sentido da palavra. Podemos imaginar o olhar de Deus ao homem e à mulher na criação. Deus olhando para nós e seu transbordar em amor, em alegria, em contemplar a mais linda obra, seus filhos. E quando Deus pensa e cria o ser humano, Ele sabe do amor transbordante que o invade. Então, Ele, em sua bondade, na condição de também nos fazer enxergar de nosso modo imperfeito parte desse amor, Deus nos faz co-criadores, pois Ele observa que isso é o que transcenderá a criação humana, a alcançar a semelhança com Ele, para que a partir daí o homem e a mulher soubesse o que é esse transbordar de amor. Então ali, no ato da criação, Deus determina que toda alma só passaria a existir através da cocriação com o homem. Gente, esse trecho eu achei assim riquíssimo. Se vocês perceberem, o que ela nos trouxe é muito, muito importante. Porque Deus nos ama tanto que Ele faz com que nós possamos gerar filhos para que sintamos uma centelha do amor que Ele tem por nós. Então, quando nós temos nossos filhos, sejam eles gerados no nosso ventre, seja um filho adotivo, por exemplo, Deus, Ele permite que nós tenhamos essas almas para amá-las. E assim, eu não sei vocês, mas quando eu tive os meus filhos, é um sentimento assim que não dá para explicar. Olha para aquela vida e você vê, meu Deus, ela é frágil, ela é doce, ela é tão pequena. E eu já sinto aqui no meu coração um amor tão imenso por ela. É um pouquinho do amor que Deus tem por nós. De um modo imperfeito, porque nós somos imperfeitos. Então, com esse primeiro trecho, eu convido você a meditar, mulher. Se quiser dar uma pausa aí, faça uma oração com Deus. Fala, Senhor, eu quero poder viver realmente esse amor para com os meus filhos. Eu quero poder realmente, Senhor, através desse benefício que o Senhor me deu de ser co-criadora contigo, junto ao meu esposo, né, de gerarmos uma nova vida, a partir do Senhor, né, sermos imitadores de Deus, porque Ele é o Criador, a gente só dá uma participaçãozinha assim. Enfim, Senhor, eu peço que o Senhor me conduza a ser a melhor mãe que eu posso ser para os meus filhos. Que eu possa, Senhor, dar o amor que o Senhor dá por mim, que o Senhor deu por mim. E nós sabemos, esse amor que nós tivemos de Deus foi dar tudo dele, tudo. Ele derramou até a última gota de sangue. Ele chegou até a derramar água, que não tinha mais sangue, por nós. Então, todas as vezes, mãe, que você se sentir cansada, que você se sentir paralisada, que você fala, nossa, eu não aguento mais acordar de madrugada. Meu Deus, eu não aguento mais essa criança desobediente. Nossa, e essa fase da pré-adolescência, que eles já estão meio topetudos? Olhe para a cruz. Fala, Senhor, dai-me a graça de amá-los nessas circunstâncias, nessas situações, assim como o Senhor me ama. Dai-me essa graça, Senhor Jesus. E agora, nós vamos ler a primeira pergunta, tá, pessoal? E depois a gente volta para a cartinha da Aline. Vamos lá? Então, essa primeira pergunta que eu vou ler para vocês, ela fala o seguinte: fico um pouco perdida. Qual o jeito certo de educar filhos na fé? Então, minha querida, não é algo, não é que é o jeito certo. Cada família, ela vai ter ali a sua realidade e circunstância.
E dentro dessa realidade e circunstância, dentro do que você tem de intimidade com Deus, do que você tem conhecimento de Deus, o conhecimento da fé, você vai passando para os seus filhos. E vai ser assim nas coisas do dia a dia. Então, no momento que, por exemplo, essa semana eu compartilhei lá no meu Instagram, que eu estava fazendo lição com meu filho, eu falei, faça o melhor que você pode. Eu falei, olha, você pode pintar melhor aqui. Por quê? Porque quando você pinta e entrega o seu melhor, é um hino de louvor a Deus. Porque você está dando o seu tudo. Para que ele entenda, assim, desde pequeno, que nas pequenas coisas, ele dando o melhor dele, quando ele tiver coisas grandiosas, uma família para cuidar, um filho, uma esposa, ele tem que dar tudo dele. Então eu vejo dessa maneira, é nas pequenas coisas. Ah, teve uma discussão com o irmão. Olha, ou bateu no irmão, conversar, falar que não é certo bater, que você tem que amá-lo porque ele é seu irmão, porque ele é imagem e semelhança de Deus. Assim como a Aline falou na primeira parte da carta dela. Então, nós mostrando no cotidiano como olhar para Deus, como ver Deus e principalmente sermos exemplo, é o que fará seu filho caminhar na fé. Mas assim, eu não posso garantir para você que quando ele chegar na fase adulta, ele vá realmente seguir a fé católica, né? Então, mas você ter feito seu papel, o que importa, que é disso que você será cobrado. Eu falei isso no vídeo passado. Então, seja exemplo para o seu filho. Vá se confessar, ele vai ver você indo se confessar, que você reconhece os seus pecados, já vai despertar nele o interesse. Mas mamãe, por que você confessa? Mas o que é pecado? E ali você vai explicando e ele vai começar a ter consciência disso. É no simples, é no ordinário, que você vê a Deus, contempla a Deus e passa para o seu filho. Então, é isso. As pequenas coisas e você sendo exemplo para o seu filho, vivendo a fé. E agora nós vamos ler a segunda parte da carta da Aline. Participar da cocriação através da maternidade é se unir a Deus nesse amor, que se transforma em sacrifício. Como é o amor de Deus expresso no Calvário, assim é o amor de uma mãe expresso no gerar de uma vida. Desde sua concepção até todos os desafios e preocupações oriundos dessa entrega. Porque quando assumimos a maternidade, saímos nós e passamos a participar de um lançar-se à vontade de Deus. A perda de controle toma os espaços quando vemos que nada mais está em nossas mãos e que só nos resta se lançar na vontade de Deus, pois é sempre ela que prevalece, e passamos a perceber que a vontade do Senhor é perfeita, mesmo que não a entendamos. Ela é perfeita. Participação da criação é bondade de Deus, até para que possamos enxergar o amor de Deus por nós, porque quando nos colocamos diante desse amor, podemos perceber o quão maior pode ser o amor de Deus. Como relata na Bíblia, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas a teus filhos, quanto mais Deus que é bom. Ou seja, se nós somos capazes de amar, imagine o quanto Deus nos ama em sua perfeição. Primeiro motivo de sermos chamados a cocriar é poder enxergar esse amor da criação. Pois quando olhamos para um filho, esse amor que nos faria dar a vida, reconhece o amor de Deus por nós, mesmo que o nosso seja imperfeito. Esse amor tem cheiro do amor maior. Olha, não tem mais o que dizer, porque... nem tenho o que dizer, porque já foi dito aqui pela Aline, né? Como ela foi esmiuçando, sabe? Para nós refletirmos quanto nós somos amados. Cada vez mais você vai se constrangendo, porque você percebe que, poxa, ele me ama tanto. O fato de ele me dar uma vida para cuidar, o fato de gerar uma vida no meu ventre, gerar uma alma no meu ventre, é uma grande demonstração de amor de Deus. Tem um trecho aqui que eu quero ler de novo, porque eu achei ele, assim, profundo. Está muito profunda essa carta, mas esse trecho me ressaltou aos olhos. Se nós somos capazes de amar, imagine o quanto Deus nos ama em sua perfeição. Nós, que somos imperfeitos, a gente consegue amar muito? Imagina com amor perfeito. É incalculável esse amor. É tremendo esse amor. Então eu espero que você esteja se sentindo amada por Deus, para que você possa se sentir cuidada, sabendo que a sua vida, mulher, tem um propósito. A sua maternidade, seja ela uma maternidade de gerar no seu ventre, como eu disse antes, seja uma maternidade de adoção, de gerar no coração, uma maternidade espiritual. O Senhor tem um propósito na sua vida através da maternidade. Isso é fato, isso é claro, porque Ele quer fazer com que você aprenda a amar mais.
porque Ele te ama muito. Se você quer viver essa imagem e semelhança dele, é nesse treino do amor diário desses teus filhos. Nós estamos aqui para ir treinando, para ir aumentando, para ir transbordando esse amor. E eu ainda arrisco dizer aqui, se ele confia mais uma alma a você, né? Semana passada uma moça perguntou, nossa, eu acho que eu tenho medo de ter muitos filhos, né? Como alguma coisa do tipo. Pense, se ele te confia mais uma alma, o quanto você é amada, o quanto ele quer estar íntimo de você, o quanto Deus quer puxar você mais para perto dele, o quanto ele quer que você seja santa. A vinda de um filho, mais um filho, é permissão de Deus para que nós possamos amar mais. É permissão de Deus para que nós possamos nos tornar santas, porque o filho vai vir com as coisas boas de ter um filho, mas também vão vir com as dificuldades. Você vai ter alguns tipos de preocupações, que, né, na verdade a gente tem as preocupações, mas não deveríamos, porque deveríamos confiar tudo nele, que seja feita a vontade dele. Mas enfim, todas as dificuldades que você vai ter com essa nova vida, vamos dizer assim, ela só é manifestação do amor de Deus para que você seja santa, para que você trabalhe seu egoísmo, para que você trabalhe a sua soberba, para que você trabalhe a sua preguiça, tirar você de você mesmo, assim como a Aline falou aqui na carta. Já já nós vamos para a terceira parte da carta, né, da Aline, mas antes eu vou ler a segunda pergunta lá do Instagram. Vamos lá? A pergunta da seguidora é a seguinte: eu e marido só falamos de contas e crianças. Não temos mais nada, só nós. O que eu faço? Eu sei que durante, né, a maternidade, conforme os nossos filhos vão crescendo, conforme vão chegando mais filhos, aumenta a demanda, né? Tem que cuidar da casa, da criança, fazer comida, limpar, trocar, levar no médico, levar na escola, buscar, enfim. São muitas tarefas, as quais a mãe e o pai vão ter, mas a mãe principalmente, porque é ela que faz esse papel da educação inicial, né, da vida da criança, principalmente das crianças pequenininhas. E com isso, a gente pode muitas vezes esquecer do nosso esposo. E isso pode acontecer, mas não deveria acontecer. Temos que ficar atentos. Sabe por quê? Porque a primeira pessoa que você tem que amar mais na sua família é seu esposo. O amor que nós podemos comparar ao amor de Deus tem que ser o amor dos esposos. Porque com essa uma só carne, com esse amor, serão geradas as novas vidas. Por isso que nós somos co-criadores com ele. Então você deve cuidar do seu esposo. E como você faz isso com tanta criança? Eu não tenho tempo, mulher. Você está me falando isso e não está me dando solução. Mas vamos lá, vou te dar a solução. Você tem que se preparar para estar com seu esposo. Como que você vai fazer isso? Veja a rotina da sua casa. Por exemplo, aqui na minha casa, nós colocamos as crianças para dormir entre 8 e 8 e meia da noite. Então nós sabemos que depois que eles dormirem, aquele tempo até nós dormirmos, será só nós dois. E a gente conversa, a gente bate papo, ou faço uma comida que meu marido gosta, ou sei lá, a gente pede alguma coisa para comer. Mas a gente tem aquele momento nosso, nem que seja para sentar um do lado do outro para ver um filme, para ver uma série. Tente ter esse momento com o seu esposo, reserve, né? Prepare os seus filhos para dormir mais cedo, para você ter esse tempo com ele. Porque conforme você vai tendo esse tempo com ele, mesmo que você vai falar de casa, de criança, mas vão surgindo mais assuntos, você vai relembrando quem é a pessoa com quem você se casou. Porque às vezes a gente pode esquecer. A gente só vai olhar os defeitos, porque a gente está tão cansada que a gente não consegue olhar mais com um olhar de amor, com um olhar de caridade. Então, esse é o momento que você pode reservar para vocês dois, né? Depois que os seus filhos dormirem, porque é o que deu certo aqui, então é o que eu sugiro para você, ele vai ser essencial. E além disso, ver dentro das suas realidades e circunstâncias, se você tem a possibilidade de vocês saírem só os dois. Se tem alguém de confiança que você possa deixar os seus filhos, eu só consigo deixar com alguém à tarde. Então, sei lá, separa um sábado à tarde para deixar os seus filhos com alguém de confiança e vão num restaurante comer, vão no cinema. Ou não, eu consigo à noite, então marca um dia da semana à noite. Enfim, veja na sua realidade e circunstância. Ou você pode falar, mas eu não tenho dinheiro para isso. Sei lá, vai no boteco da esquina que vende pastel. Veja se é possível na sua realidade. Então, essas são as minhas duas sugestões. Tenho mais uma dica. Sabe o que você também pode fazer e deve fazer para que a conversa de vocês não sejam as mesmas coisas sempre?
Como você conhece seu marido, eu acredito que você conheça ele melhor do que ninguém. Comece a ler sobre as coisas que ele gosta. Seu marido tem um time de futebol que ele gosta muito? Comece a ler. Pergunta, nossa, quando vai ser o próximo jogo? Você não tem vontade de um dia assistir no estádio? Começa a se inteirar daquilo que ele gosta. Começa a se preocupar com os gostos dele. Isso também vai ser um grande alicerce aí para vocês irem reconstruindo essa conexão entre vocês no relacionamento. Tá bom? Espero poder ter te ajudado. Agora, nós vamos para a última parte da carta da Aline. E assim, meu Deus do céu, que final! Então vamos lá? Sou casada, tenho 4 filhos que Deus confiou a mim educá-los, amá-los e ser a melhor mãe que eles poderiam ter nessa vida, mesmo em meio às minhas imperfeições. Mas também tenho 5 filhos que Deus me fez conhecer somente suas almas. Filhos que Deus quis gerar essas almas em mim. E é aí onde a cocriação toca o meu abandono no amor de Deus. Pois Ele quis minha participação em almas que eu não poderei ter em meus braços, mas que já gerei com o objetivo de povoar o céu. Penso em cada uma dessas perdas e sei que em meio às dores físicas e psicológicas que envolvem essas perdas, existe um grande ganho. O ganho de filhos intercessores no céu, que têm autoridade de mãe sobre essas almas eternas. Para finalizar essa reflexão, quero também colocar aqui algo que eu vi nessa semana da madre que acompanha a nossa paróquia. Quando eu relatei para ela a perda desse 5º bebê, falei para ela que sempre que engravido já penso, Senhor, e esse é meu ou seu? E ela me respondeu, é dele, sempre dele. E com tanto aborto sendo cometido no mundo, existem úteros que são reparadores. E ele sabe quais são os úteros que ele pode contar para reparar essa imensa dor dele. A cocriação, por meio da maternidade, me faz olhar para Deus e dizer de todo o meu coração, pode me esmagar, Senhor, desde que o Senhor me dê forças para ser esmagada. Se eu amo meu filho assim, imagine Deus o quanto nos ama. Que Deus nos abençoe, nos conduza e nos esmague. Eu vou contar aqui para vocês. Quando o Senhor deu a inspiração, né, do podcast, eu comecei a orar para quem eu deveria chamar, tal. E aí foram vindo algumas pessoas, né? Eu tinha chamado uma pessoa para ir hoje, tinha vindo ela no meu pensamento, mas ela não me deu retorno. E glória a Deus por isso. Porque a gente precisava ouvir a carta da Aline. E eu vou dizer por quê. Quando eu mandei o convite pra Aline, foi essa semana, foi na segunda-feira, tadinha. Eu fiz ela escrever a carta assim, ó, voando. Acho que foi na segunda? Foi domingo ou foi segunda? Não lembro. E ela me respondeu, ai amiga, lógico que sim. Ela falou assim, foi resposta de Deus. Eu não sei se você sabe, mas eu perdi meu bebê semana passada. E vem de encontro a tudo que eu tava meditando. Na hora que ela me falou isso, eu falei, meu Deus do céu, por que eu fui mandar o convite para ela falar de cocriação, sendo que ela acabou de perder um bebê? Gente, na minha realidade humana, eu nunca teria chamado se eu soubesse que ela tinha perdido o bebê, mas nunca. Eu acho que, assim, o Espírito Santo teria que gritar aos meus ouvidos para que eu pudesse chamar a Aline. Eu não sabia que ela havia perdido o bebê. E aí, quando ela me falou, eu falei, meu Deus do céu. Eu falei para ela, amiga, eu não teria te chamado. Sinceramente, pelo respeito humano mesmo, eu não teria chamado. Ela falou assim, amiga, é resposta de Deus. E depois de ler essa carta, eu tenho absoluta certeza que é resposta de Deus na vida dela e também nas nossas vidas. Podem ter muitas mulheres aqui que já passaram por inúmeras perdas gestacionais. E olha o que a madre falou para ela. Deus permite úteros reparadores contra os males causados pelos abortos intencionais. Falando assim com as minhas palavras. E além disso, o que a Aline trouxe é tão profundo, porque se a gente parar para pensar, nós, quando geramos filhos, eles não são nossos, eles são de Deus. E a nossa meta, quando a gente educa na fé, como foi a resposta da pergunta que eu fiz aqui no podcast hoje, nós temos que educá-los na fé para devolvê-los a Deus. Só que há mães que Deus escolhe que já tenham essas almas com ele. Ele só precisou daquele ventre para poder gerar aquela alma. Porque a gente não sabe, mas aquela alma tem um propósito
o propósito de interceder lá no céu, e especialmente pela família da Aline, especialmente pela família dela. Olha isso, Deus utilizou da vida dela, do esposo dela, do sim dos dois, de se abrir à vontade dele para gerar almas intercessoras no céu. Gente, isso é tremendo. Isso é magnífico. Como Deus, eu não estou falando que é bom perder filho, não é isso que eu estou falando. Mas como Deus tira sempre o bem de um mal. A dor, a dificuldade, eu não passei por isso. Mas eu tive muitas amigas que passaram por isso. E eu pude ver a dor que elas sentiram. Eu não falo eu consigo imaginar, porque eu não consigo imaginar, porque eu não passei por isso. Eu tento me colocar no lugar, mas eu sei que é muito mais dolorido, muito mais dolorido do que eu posso imaginar. Deve ser uma dor que provavelmente rasgue a alma delas. Passa na minha cabeça, né? Aí vocês que já perderam bebê falam se é assim ou não, mas é como se já tivesse tirado um pedaço de você. Só que esse pedaço de você está no céu. Então, do mal que foi esse aborto, nós não sabemos o porquê desses abortos espontâneos, mas ele tirou um bem, que é uma alma intercessora no céu. Deus é maravilhoso, porque ele sempre vai tirar o bem do mal. Olha, gente, eu peço para vocês comentarem aqui para mim. Eu não pedi da outra vez, mas eu peço, porque eu sei que Deus está fazendo na vida de muitas mulheres que vão assistir esse podcast, seja na terça-feira, seja na segunda, seja daqui a um mês, seja daqui a um ano, como eu falei no outro, porque Deus ele está presente em todos os tempos. E ele sabe para quem tem que chegar essa mensagem. Nem que seja uma pessoa ver esse podcast, mas seja a pessoa que o Senhor tem que falar, glória a Deus. É para isso que eu estou aqui. É para só ser um intermédio de Deus para alcançar alguém que precisa ouvi-lo. Para uma mãe possa ver que outras mães passam pela mesma coisa. Você que já perdeu bebês, olha aqui o que o Senhor tem para falar para você. Nessa noite, Ele tem muito a dizer. Então, nós vamos finalizar agora com a nossa oração. Então, convido a você agora na sua casa já pedir, vem Espírito Santo de Deus. Venha, Senhor, selar tudo aquilo que eu ouvi, tudo que o Senhor falou para mim, que o Senhor trouxe ao meu coração ao ouvir o que foi falado nesse vídeo. Sim, Senhor Jesus, obrigada, Senhor, por eu participar com o Senhor da geração de novas almas, de novos intercessores, de almas que aqui na terra também poderão proclamar a Ti, que poderão falar de Ti para mais e mais pessoas. Obrigada pelo seu imenso amor, porque cada filho que o Senhor nos dá é um sinal do amor dele. É um sinal. Olha como eu te amo. Olha como eu te amo. Não que você que não tenha filho não é amado por Deus. Você é muito amado por Deus, isso é óbvio. Mas, para cada pessoa, o Senhor vai agir de uma maneira. E para aqueles que Ele dá a graça de gerar filhos no seu ventre, Ele diz através dessas vidas que usam. Para você pode ser na vinda dos seus filhos adotivos ou dos seus filhos espirituais. A gente não sabe, eu não sei o que em particular que o Senhor tem para trabalhar na sua vida. Mas Ele tem. E saiba que você é muito amada. Obrigada, Senhor, por essa noite, pelo transbordar do teu amor, por toda a delicadeza com que a Aline escreveu essa carta, com todo o coração, com toda a dor que ela está sentindo nesse momento. Obrigada, Senhor Jesus. Nós te louvamos, nós te bendizemos. Obrigada, Senhor Jesus. Bendito sejas tu. Louvado seja. Amém? Ai, gente, foi muito bom. Eu gostei muito da experiência que eu tive com o Senhor essa noite através dessa carta, através da oração, da palavra de Deus. E aí, eu falo com você que tá aí. Se você gostou desse vídeo, vou pedir para você dar uma curtida. Se não tá inscrito no canal, se inscreve no canal, nunca sei qual lugar vai estar. Aqui na legenda você vai ter o acesso ao meu canal do Telegram, ao meu e-mail, se você quiser contar a sua história, desabafar, enfim. E também o meu Instagram. E além de poder falar com vocês através desse vídeo, eu estarei no Spotify. Então o primeiro episódio já tem lá. Eu também vou deixar o link para você acessar, caso você esteja na correria e queira ouvir. Tem aqui o YouTube Play,
mas também terei lá no Spotify. Então é isso, muito obrigada por estarem aqui comigo mais uma vez. Que Deus abençoe. Então estamos reunidas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite.